Quando as pessoas ouvem falar do budismo pela primeira vez, já se questionam logo de cara se Buda é um deus ou se os budistas acreditam em algum deus. A resposta para essa pergunta pode ser meio complexa, mas relaxa que nesse vídeo vamos te explicar tudo de uma forma bem fácil de entender. E aí, meus teólogos, tudo bem com vocês? Quando falamos de religiões ou crenças, uma das primeiras coisas que pensamos é em Deus, e com o budismo não é diferente. Muitas pessoas têm dúvidas se existe algum Deus no budismo ou se Buda é o Deus dos budistas. Para respondermos isso, precisamos saber quem foi Buda e o que ele falou sobre Deus. Mas também do seu like, para sabermos que você gosta desse tema e assim possamos trazer mais vídeos sobre o budismo. Primeiramente, que a palavra Buda não é um nome próprio, como João ou Maria, e sim uma designação como presidente, professor, pai ou mãe. O fundador do budismo foi Siddhartha Gautama, que viveu cerca de 500 a 600 anos antes da Era Comum. Abandonou a sua vida luxuosa de príncipe para descobrir uma forma de se libertar do sofrimento humano. Após muita meditação e práticas ascéticas, Siddhartha conseguiu vencer as paixões mundanas e libertar a sua mente de todo o sofrimento que poderia ter causado pelos sentimentos e emoções, alcançando a perfeita paz interior, que é a iluminação. Foi daí que ele ficou conhecido como Buda, que significa iluminado, e começou a espalhar os seus ensinamentos para que outras pessoas também pudessem se libertar do sofrimento para alcançar a iluminação e se tornarem um Buda. A região que Buda pregava era a Bacia de Ganges, que fica localizado no noroeste da Índia, e a religião dominante era o Brahmanismo, que hoje conhecemos como hinduísmo, onde acreditavam que o universo se originou de um princípio ou força superior que se manifesta em vários deuses diferentes. Cuidado para não confundir com politeísmo, hein, galera? Onde existem vários deuses diferentes, independentes um do outro. Foi nesse contexto de veneração a vários deuses que perguntaram a Buda qual era a origem do universo, se ele é eterno ou se foi causado por algum deus. Buda respondeu essa pergunta com uma parábola de um homem que teve o seu corpo perfurado por uma flecha venenosa e seus amigos chamaram o médico para retirar a flecha corretamente e neutralizar o veneno. Mas o ferido disse que antes que fosse curado, gostaria de saber se quem atirou a flecha era homem ou mulher, nobre ou camponês. O arco era de bambu ou madeira? Qual a cor do arco e quais penas eram usadas? Antes que essas perguntas fossem respondidas, o mais certo era que o veneno já teria se espalhado completamente por todo o corpo e o homem iria falecer antes de conseguir essas respostas. O melhor a se fazer era retirar a flecha e curar o veneno o mais rápido possível. Da mesma forma, não vale a pena ficar se perguntando se o universo foi criado por um deus ou não, pois o ser humano deve priorizar a busca pela iluminação, que, lembrando, não é a iluminação da sua casa que você sofre todo mês para pagar as contas, e sim a libertação de todo o sofrimento que existe nesse mundo. Se ficarmos perdendo tempo querendo saber se Deus existe, iremos apenas atrasar a nossa libertação, vindo a falecer antes disso, e vamos voltar a renascer em lugares e períodos onde vamos sofrer novamente devido ao karma que carregamos por nossas ações. Dessa forma, o budismo não diz que Deus existe ou não, apenas responde que isso não faz diferença, pois de qualquer forma precisamos alcançar a iluminação para nos libertarmos. Sendo assim, é uma escolha pessoal de cada budista se ele acredita que o universo foi criado por um Deus ou não. Assim como existem budistas que acreditam que Deus existe e foi ele quem criou o universo, há também budistas que não acreditam nisso, mas isso não faz nenhuma diferença para suas práticas budistas. Agora que já sabemos que o budismo em si não se importa com a existência de Deus, vamos entender quem é Buda. Como já falamos,
Buda não é um deus para os budistas, e sim uma designação para se referir a um estado em que a mente se liberta do sofrimento. Mas o que acontece quando uma pessoa alcança a iluminação, se torna um Buda? No budismo, existem 3 principais tradições diferentes e cada uma delas possui diferentes escolas budistas, onde formularam novas doutrinas para explicar essa questão. O budismo Theravada é o budismo mais tradicional que existe, o que significa que ele foi o primeiro a surgir. Estes acreditam que a busca pela iluminação é algo que depende de cada budista, e esse não pode contar com a ajuda de outros Budas, pois eles já morreram e não podem fazer nada por nós. Buda apenas descobriu a forma de alcançar a iluminação, e todos nós podemos fazer a mesma coisa se nos dedicarmos aos ensinamentos de Buda. Já algumas escolas da tradição Mahayana acreditam na doutrina do Buda eterno, que, como o próprio nome já diz, acreditam que Buda sempre existiu, e o seu amor pela humanidade é como de um pai ou de uma mãe pelos seus filhos, e deseja salvar a todos do sofrimento. Este se utiliza de vários métodos para que eles possam despertar a fé que os leva até a iluminação. Com a sua onipresença, ele está em todos os lugares, e com a sua onisciência, ele consegue todas as coisas e decidiu vir à Terra se manifestando como Siddhartha Gautama para ajudar a humanidade a ser salva. E sim, eu sei que isso te lembra alguma coisa, mas mesmo nesta doutrina, Buda ainda não é considerado um deus, porque ele não é o criador do universo. E lembrando que não são todas as escolas da tradição Mahayana que concordam com essa doutrina. Já o budismo tibetano, algumas escolas acreditam que as pessoas que se tornaram Budas viram seres espirituais após a sua morte e podemos recorrer a eles para pedirmos nossas bênçãos e favores, existindo um panteão de Budas que estão conosco. Da mesma forma que você, meu teólogo iluminado, está conosco e faz um grande favor para esse canal quando se inscreve nele e deixa o seu like, pois assim nos motiva a trazer mais vídeos sobre o budismo. E o YouTube passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas que também têm curiosidade sobre o budismo e outras religiões. Se bem que existe um grande debate para saber se o budismo é uma religião ou não, né? Mas isso fica para outro vídeo se vocês quiserem. Só deixarem o comentário aí avisando. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Até a próxima, teólogos!